Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. Vamos estar cantando Abrigo Perfeito, número 319 do cantor cristão. Deus seja louvado. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muito são fortes tentações, assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Oh meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Vamos orar nesta hora. Querido Deus e Pai, mais uma vez falando com o Senhor neste dia, tantas coisas já suplicamos ao Senhor neste dia, quantas coisas já agradecemos ao Senhor, quanto nós falamos contigo neste dia. Nós buscamos o Senhor todo momento, toda hora, porque é em Ti que achamos proteção, sustento, amparo, paz, conforto, saúde, alegria, ânimo, força, vigor, entusiasmo, perdão pelos pecados. Ó Senhor Deus, quantas coisas o Senhor Deus nos faz que nós percebemos e tantas outras que nós nem damos conta. Nós te somos gratos por tudo. Eu oro ao Senhor agradecido no nome de Jesus. Amém. Hino 579, olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado.
e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. A igreja pode se assentar. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos na casa de Deus, com o povo de Deus, para prestar um culto a Deus. É um privilégio que nós temos de estudarmos a palavra de Deus. Privilégio esse que em muitos lugares não se pode fazê-lo livremente, porque há perseguições. Uma matéria que vi esta semana em um país da África, que já não há mais nenhuma igreja evangélica. Se há, na clandestinidade. E aqui nós temos a oportunidade de ficarmos com as nossas portas abertas e, por enquanto, ainda a perseguição é só do maligno. O maligno não deixa as pessoas
vir à igreja. Dão a elas muitas ocupações, dão a elas muitas coisas para correrem atrás e se esquecem do principal. Mas dias estão para chegar em que procurarão uma igreja e já não poderá ser mais encontrada para os cultos públicos. Que Deus se apiede daqueles que dormem, daqueles que cochilam, daqueles que levam a carreira cristã de uma forma flauteada. Que Deus se compadeça, que Deus abençoe a todos quantos aqui vieram e que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor os alcance. Estamos na série de Mensagem e Perseverança é a chave para uma vida com Jesus, a 7ª mensagem que nós estaremos meditando acerca deste tema. Nós hoje vamos estar falando do autor e consumador da nossa fé, que é iniciador, que é completador, que é criador e que é aperfeiçoador. O nosso tema é este para esta noite e o nosso texto básico, o nosso texto áureo, ele está em Mateus, capítulo 11, de 12 a 13. Mateus, capítulo 11, de 12 a 13, que está escrito assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas da lei profetizaram até Jesus Cristo. Deus, mais uma vez, declaro a minha dependência no Senhor e do teu Santo Espírito, tanto para a minha vida, como para a vida daqueles que são presentes, daqueles, Senhor Deus, que ouvirão esta mensagem por intermédio das mídias sociais. O Senhor Deus abençoe, guarde e proteja cada um e ilumine corpo, alma e espírito, ora no nome de Jesus, amém. Amados, eu gostaria que vocês estivessem meditando comigo em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Se a perseverança ela é a chave para uma vida com Jesus, então nós temos que estar olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Amados de Jesus Cristo, Jesus Cristo é aquele que abre o caminho para o seguirmos. E nós vamos ver aqui por que nós devemos continuar com os nossos olhos fitos em Jesus. Por que nós devemos continuarmos com a fé em Cristo? Porque Ele é o autor da vida, porque Ele é aquele que é o início e o fim, porque Ele é o alfa e porque Ele é o ômega, porque Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é o Bereshit Bará. No princípio criou Deus os céus e a terra. O amados de Jesus Cristo é o autor da criação. Mas se nós olharmos para este texto, não dá para não enxergarmos nele
a pessoa do Deus a Salvador, Jesus Cristo. Não dá para olharmos Gênesis 1:1 sem olharmos para Jesus. Por quê? Jesus é Deus. E se nós formos lá em João, capítulo 1, versículo 1, olha só a semelhança. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio criou Deus. Jesus é Deus. E ele disse aos seus discípulos: quem conhece a mim, conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. Não dá para nós negarmos de maneira nenhuma a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino. Quando nós vemos em Gênesis 1:1, nós vemos Cristo, nós vemos Deus Pai e nós vemos o Paracletos, o executivo de Deus, o Espírito Santo. Então, amados de Jesus Cristo, não tem como nós não olharmos e pontuarmos, não como uma classificação, mas para entendimento, que Jesus, ele é o primeiro. E a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação. Aí você pode colocar para mim, Alex, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. De quem está sendo falado? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Põe o 16 e o 17, Alex. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, principados, sejam governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Por isso que eu devo continuar olhando para Jesus, o autor da vida. Então, ele existe antes de tudo o que há, e nele as coisas subsistem. Sem ele, nós não existiríamos. Então, permaneçamos com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, por intermédio da nossa fé e da graça que nos alcançou, porque ele propiciou todas estas coisas e ainda se fez carne, habitou entre nós e continua no ainda. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro sem mácula. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se hoje eu posso dizer que estou salvo e sou salvo, é porque Jesus Cristo me amou primeiro. Não tinha merecimento nenhum em ser alcançado e ser salvo, mas o amor de Deus me alcançou por intermédio de Jesus. Olha só o amor que Deus tem para conosco, Deus Salvador. Deixou a sua glória e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele criou o mundo visível, o mundo invisível, tronos, dominações, poderes, potestades. Ele criou tudo. E, amados de Jesus Cristo, o que dá para entender quando eu leio este texto é de que o pecado entrou no mundo e a coroa da criação perdeu-se. Então, estava tudo perdido.
Então, Deus fez o homem, criou o homem para o louvor da sua glória. E o homem se desviou, mas Deus não se desviou do homem. Deus tinha um plano para o homem. E o plano é Deus, Salvador Jesus Cristo, que ele reconquistou com a sua morte, reconquistou com o seu sangue, reconquistou com o seu sepultamento e reconquistou com a sua ressurreição. O homem voltou-se para Deus, reconquistado por Deus. Então, amados de Jesus Cristo, como ele é o primeiro, ele é o pioneiro, João 1:2. João 1:2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Quando se fala em princípio, se fala de Gênesis 1. Mas ele não tem começo e nem fim. Ele é eterno. Colossenses coloca uma questão de existência. E o que eu posso te dizer é que ele existe por si só. Mas há uma parte da teologia humana que diz que Deus não existe. Que Deus é. O quê? O que existe é o que passa a ser visto. Deus, ele sabia que a terra existia, que ela não tinha forma, que ela era vazia e que havia águas. E o que dá para entender das águas era uma aglomeração de águas de uma só maneira, em uma só extensão. E o Espírito de Deus se movia sobre estas águas. Então, nas águas não havia pecado ainda. Diferente de quando Deus desceu lá no monte e não pôde tocar os pés para que a terra não derretesse. A santidade dele pelo pecado que tinha estava a terra. Mas Deus, ele, com o poder da sua palavra, ele colocou águas, não só naquele estado líquido, colocou ela também em estado sólido, colocou ela também em estado gasoso e colocou ela nas formas salgada, doce, alcalina, e criou veios sobre a terra e ainda ele continuou nesse processo para que aquilo pudesse ser visto por todos. Mas como todos se ainda não existia, e de fato não existia, mas na mente de Deus já existia. Então faltava o quê? Faltava a luz. E ele disse que haja luz. E houve luz. Primeiro raiar de um dia na terra, pelo poder da palavra de Deus. E aí ele foi criando e formando todas as coisas. Mas se os irmãos perceberem Colossenses, essas coisas, elas se tornaram visíveis. Mas ainda há muitas coisas que são invisíveis. Exemplo, o ar, o vento. Então, isso foi transformado no combustível para a vida humana. E foram sendo formados oxigênio dentro da água. Porque a vida dentro da água passa a haver pássaros, animais, passa a haver tudo por determinação, ordem,
de Deus, de uma forma bem organizada, sequencial, porque ele tinha um outro propósito. Era criar o homem para que dominasse sobre todas as coisas. Amados de Jesus Cristo, por que que nós usamos esse texto aqui nesta série de mensagem perseverança? Porque se nós voltarmos para a criação e para o homem, nós vamos ver lá que, pelo simples fato de o homem desviar o seu olhar de Deus, e vinha na viração do dia para estar com ele, ele caiu, ele foi iludido, ele foi enganado, e ele perdeu a vida humana eterna. O homem não foi criado para morrer, mas o pecado trouxe como salário a morte. O homem, ele viveria eternamente sem morrer. Tanto é que tinha um remédio poderoso dentro do jardim e só podia ser ingerido enquanto estivesse sem pecado, que é a árvore da vida. Mas tinha uma árvore que não podia ser mexida, que era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E aí é onde entra o mal. Por que que o mal entra? Porque você se desvia o olho de Deus para outra coisa. Quando Hebreus 12, 2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, nós temos que olhar porque ele é o pioneiro. Ele é o iniciador. Colossenses 1,17. Nós já vimos, porque lemos 15, 16 e 17, Colossenses 1,17, Alex. Ele existe antes de tudo o que há. E nele, todas as coisas subsistem. Quando eu deixo de olhar pela fé em Cristo Jesus, deixo de crer e corro o risco de perder a existência física e espiritual. Então nós não podemos escapar de tão grande salvação. Nós não podemos nos iludir. Olhe para o passado, veja a ilusão de Eva, o chaveco do maligno. Ah, não foi bem isso que Deus disse. Ele disse que se você comesse, você ia ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. O diabo mentiu aí? Não. Ele disse uma meia verdade. E é difícil o diabo dizer meia verdade, porque ele é o pai da mentira. Porque Deus disse assim, agora como você é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, fora daqui. Amados de Jesus Cristo, nós devemos entender que os nossos olhos não podem deixar de estar fitos em Jesus. Por isso, a perseverança. Amados de Jesus Cristo, ele é o fundador da fé. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Deixa aí, Alex, não precisa tirar esse texto. Por que os nossos olhos devem estar sempre em Jesus Cristo? Porque, amados de Jesus Cristo,
Ele está sentado à direita de Deus. E esse trono que ele está sentado é o trono da graça. Desta graça que nos alcança, dessa graça que nos salvou, dessa graça que nos trouxe a filiação. Éramos perdidos, fomos encontrados e agora fazemos parte da família de Deus. Antes éramos criaturas, inimigos de Deus, agora filhos de Deus. E não nos orgulhemos por sermos filhos de Deus e nos esqueçamos de estar atentos a Jesus que está no trono da graça. E ele pode, por graça e misericórdia, nos alcançar em todo instante. Mas nós temos que estar em Cristo, firmados em Cristo, ligados em Cristo, dependentes de Cristo. Teve alguma necessidade urgente hoje? Passou por alguma dificuldade grande? A primeira coisa que vem na nossa mente é: tem misericórdia, Deus. E Ele tem. Ele nos alcança. Por isso que nós devemos perseverar, amados de Jesus Cristo, para ter uma vida, nesta vida que Ele nos galardoou, que Ele nos deu, nele. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, mostra ali que Jesus é Deus e que são chamados de pastor, de juiz e de salvador. Mas derramarei sobre toda a terra, toda a família de Davi, e sobre todos os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, e aquele a quem eles mesmos traspassaram, olha só, é Antigo Testamento. E Jesus ainda não tinha se feito carne. Aqueles mesmos que eles traspassaram, prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Amados de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é esclarecedora, e é nele que foram criadas todas as coisas. Ele é o ponto de partida de todas as coisas. Jesus, amados dele, né, que é Cristo, é a apresentação exata de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Quem está falando aí? É o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Declara o Senhor Deus. Mas espera aí. De quem que nós estamos falando? De Jesus. Então Jesus é Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso tudo. Ele está no trono da graça. Oh, amados de Jesus Cristo, Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. Além de criar o mundo, além de criar o homem, o mundo visível e o invisível, o mundo animal, o mundo vegetal,
o mundo animal, vegetal, mineral, espiritual, criou a purificação dos pecados. Entrou o pecado, e assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e com a morte e o pecado, todos pecaram. Mas entrou o Salvador, mudou a história, mudou a realidade, transformou, todas as coisas foram nele, para ele. Então, Jesus é o ponto de partida, e Jesus também é a linha de chegada. Apocalipse 1:8 fala que ele é o alfa e o ômega. Existe um princípio que tudo o que o pai faz, o filho faz igualmente. Eles estão em perfeita harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os três equivalem a um só. Mas como compreender isso? Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema, ouve Israel, Yahvé, o nosso Senhor é único Deus. Quando fala na único Deus, eu vejo Deus de três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é único, é a unicidade de Deus em Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, amados, vem aí duas classificações sobre trindade e sobre triunidade. Como que eu entendo isso? Vamos usar a água. A água, ela tem uma porção de hidrogênio, né? É H2O. Mas e oxigênio. É isso aqui. Mas a água, ela só em estado líquido? Quais os três estados da água? Sólido, líquido e gasoso. E algum desses estados ela deixa de ser água? Então, a Trindade é o tríplice modo de existência de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito. E a triunidade é o tríplice modo de agir em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Então, não há nenhum prejuízo de entendermos a grandeza do poder de Deus, de manter esse poder e todas as coisas nele, dele e para ele. 1 Coríntios, Alex, capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem existe tudo o que há e veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Se estamos vivos é por causa de Deus. Se estamos vivos é por causa de Jesus, que é Deus.
Se estamos vivos é por causa do Espírito Santo, que é Deus. Então a nossa vida veio de Deus e volta para Deus. Quando nós vemos essas questões, nós passamos a entender que sem Deus nós não somos nada, porque Ele é iniciador, completador, criador, aperfeiçoador e salvador. Ele abre o caminho para o seguirmos. Quando ele disse eu sou o caminho, ele está dizendo o caminho está aberto. Vinde a mim todos. Então nós não podemos deixarmos de perseverarmos olhando para Jesus, porque dele vem a vida, porque dele vem a salvação, porque dele vem o perdão pelos nossos pecados, porque dele vem a paz, porque dele vem o sustento, vem o alimento, porque dele vem tudo. Não façamos como Adão e Eva. Não tiremos os olhos de Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar, Senhor. É grande demais para compreendermos, mas mesmo que não consigamos compreender a largura, a altura, a profundidade, nós confiamos e cremos e temos certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que nós estamos na dependência do Senhor, precisando do auxílio do Senhor, da misericórdia do Senhor que vem do teu trono de graça. Eu oro no nome de Jesus. Amém.